Não importa se existe uma crise financeira, se existem necessidades, nós estamos em Cristo. Não podemos nos deixar abater por coisas externas, por coisas materiais que às vezes nos faltam. Não, nós continuamos na presença de Deus e Deus vai aumentando, aumentando o uso do vaso que Ele tem, cada vez mais. Então parece que a crise, ao invés de atrapalhar, ela faz ajudar na parte espiritual. A gente se aproxima mais de Deus, cresce mais no conhecimento de Deus e a gente passa a ser mais usado por Deus ainda. E aí a gente passa a entender porque Paulo dizia: quando sou fraco, aí que sou forte. Glória a Deus. Aleluia. Então aqui Paulo elogia os filipenses porque enxergaram a sua necessidade e ajudaram. E a maioria das pessoas fazem ao contrário, enxergam a necessidade, mas se esquivam de ajudar. Ficam procurando algum motivo para não ajudar. Então nesse final de trimestre nós temos que entender a provisão de Deus. Deus está presente o tempo todo e Ele vai provendo as nossas necessidades, de acordo com o que nós vamos necessitando. Então é Deus que cuida, Ele está no controle de todas as coisas. E se você estiver sendo fiel a Deus, Ele vai manter você. Você não vai passar fome, não vai passar dificuldade, não vai ter sobrando. Não vai poder fazer o que você fazia antes, não podia gastar mais o que você não vai poder gastar mais o que gastava antes, viver da maneira que vivia antes. Mas não vai passar fome também, Deus não vai deixar acontecer isso. Então nós temos aí nesta lição as seguintes partes e tópicos. Primeira parte é a fidelidade de Paulo em meio às crises. Tópico 1, testemunho e ousadia. Tópico 2, alegria em meio às crises. Tópico 3, servindo a Deus em meio às crises. Na parte 2 nós temos aí abnegação ante o sofrimento. Tópico 1, a disposição de Paulo em sofrer pelos cristãos de Filipos. Tópico 2, a disposição de Epafrodito. Tópico 3, Paulo e os judaizantes. Na parte 3 nós temos aí aprendendo a vencer as crises. Tópico 1, a crise da falta de firmeza espiritual. Tópico 2, a crise da desarmonia. Tópico 3, vencendo as crises. Vamos ver a introdução que diz: na lição de hoje estudaremos a respeito das adversidades enfrentadas pelo apóstolo Paulo em seu ministério. Veremos que ele aprendeu com a ajuda do Senhor a lidar com cada uma e a vencê-las. Apesar das dificuldades, Paulo pregou a palavra de Deus, fundou igrejas e escreveu várias cartas. Algumas de suas epístolas foram escritas enquanto ele estava na prisão. A vida de Paulo é um exemplo de como podemos vencer as crises e permanecer fiéis ao Senhor. Vamos ver aí algumas adversidades enfrentadas pelo apóstolo Paulo em seu ministério. Olha aí, muitas tribulações enfrentadas ao servir a Deus. Sua aflição no espírito por causa do pecado dominante na sociedade. Servir ao Senhor com lágrimas. Sua grande tristeza ao separar-se dos crentes amados e seu pesar diante da tristeza deles. A grande tristeza e contínua dor no seu coração por causa da recusa dos seus patrícios em aceitar o Evangelho de Cristo. As muitas provações e aflições que lhes advieram por causa do seu trabalho para Cristo. Seu pesar e angústia de espírito por causa do pecado tolerado dentro da igreja. Seus gemidos por causa do desejo de estar em Cristo e livre do pecado e das preocupações deste mundo. Suas tribulações por fora e por dentro, por causa do seu compromisso com a pureza moral e doutrinária da igreja. O cuidado que o oprimia cada dia por causa do seu zelo por todas as igrejas. Então vamos ver que o apóstolo Paulo, além de passar por vários problemas de perseguições, de cadeias, de prisões, aí, perseguições de todo jeito, dos judeus, dos romanos, perseguição de todo jeito, apesar de tudo que ele passou, ele ainda sofria por causa dos problemas nas igrejas, fazia contínua oração pelas igrejas que ele abriu, problemas de liderança, problemas
de organização, problemas de divisão, problemas aí de heresias, tanta coisa. Paulo sofria tudo isso, mas sempre permaneceu fiel a Deus, sempre em comunhão com Cristo, sempre em comunhão com o Espírito Santo, sempre sendo usado pelo Espírito Santo, nos dons espirituais. Se nós estudarmos a vida de Paulo, nós vamos ver que todos os dons do Espírito Santo operavam através de Paulo. Talvez o homem que mais teve dons na face da terra até hoje, é claro, excetuando Cristo. Então, um homem realmente considerado homem de Deus. Não tem ninguém que vá olhar a vida de Paulo e vai dizer, este homem não era um homem de Deus. Então, todos concordam com isso. Todos os escritores, todos os críticos reconhecem que realmente Paulo foi um homem de Deus, um homem que deu a sua vida em favor daqueles que foram salvos e que ainda continuam sendo salvos, ouvindo a respeito do apóstolo Paulo. Então, um homem que deu a sua vida realmente pelo Evangelho, entregou sua vida totalmente a Deus, cumprindo a missão que o próprio Cristo disse a respeito dele quando o chamou. Esse é um vaso escolhido, e ele vai ver quanto ele vai sofrer por causa do Evangelho. O mesmo Evangelho que antes ele perseguiu. As pessoas que antes ele perseguiu, agora seriam seus irmãos. Então ele sofreu, deu a sua vida pelo Evangelho. É um exemplo para nós hoje, para a nossa liderança. Um homem que dava a sua vida, dava o seu tempo, dava tudo para a salvação das almas, para agradar a Deus. Mas hoje nós estamos assistindo as pessoas só tirando, querendo tirar as coisas das pessoas e não se dando, sempre tirando, ao contrário do que Paulo ensinou. E de quem Paulo aprendeu isso tudo? Aprendeu de Jesus Cristo. Então ele diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Olha aí, ele aprendeu de Cristo. Então ele se aproximou tanto, ele atingiu um grau de intimidade tão grande que ele passou a ser parecido com Cristo. E apesar de ter passado por tanta perseguição, tanta angústia, tanto problema, apanhado muitas vezes, ficado prisioneiro muitas vezes, mesmo assim abriu várias igrejas, fez uma tremenda obra para Deus, ganhou muitas e muitas almas. E além disso tudo, ainda achou tempo para escrever, olha, tantas cartas, tantas epístolas aí de Paulo. Olha aí, é maravilhoso ver uma pessoa como Paulo ainda achar tempo para escrever, ser instrumento de Deus para escrever tanta coisa maravilhosa como ele escreveu. Então essa vida de Paulo é um exemplo para nós de como viver, mesmo estando passando por crises, nós podemos servir a Deus e fazer uma grande obra para Deus. Vamos ver na parte 1, a fidelidade de Paulo em meio às crises. Tópico 1, destemor e ousadia. Tópico 2, alegria em meio às crises. Tópico 3, servindo a Deus em meio às crises. Tópico 1, então, destemor e ousadia. Na Epístola aos Efésios, Paulo se apresenta como embaixador em cadeias, como está em Efésios 6:20. Ele tinha consciência de sua missão, especialmente no mundo gentil. Sabia que o Evangelho de Cristo não poderia ficar restrito aos judeus. Por isso, o seu afã missionário o levou à Ásia Menor, Macedônia e Europa. Pregou a palavra de Deus com zelo e fidelidade e não se deixou bater pelas dificuldades. Embora tenha se tornado um prisioneiro por amor a Cristo, seu espírito era livre. Mesmo preso, não deixou de se preocupar com as igrejas, particularmente com Éfeso e Filipos. Os verdadeiros crentes em Cristo não se intimidam diante das perseguições, tribulações e crises. Então, apesar de Paulo desejar muito a salvação dos judeus, que eram seus irmãos, ele era judeu também, então, mesmo se preocupando para que eles fossem salvos, ele entendeu que ele foi chamado por Deus para pregar aos gentios. E ele se esforçou por fazer isso. E não é fácil.
Hoje, por exemplo, nós temos aí a janela 1040, né, países aí, principalmente muçulmanos, que odeiam o Evangelho, proíbem a pregação do Evangelho, e quase não tem ninguém pregando nesses países. Por quê? Falta o quê? Uma coragem desse temor, como tinha Paulo. Falta essa intrepidez, essa coragem. Chegar lá e orar e as pessoas serem curadas, o aleijado andar, o cego ver, surdo ouvir. Esse é o Evangelho que deve entrar nesses lugares. E aí as pessoas estão entrando nesses lugares aí escondidas, parece agente secreto. Assim fica difícil pregar o Evangelho. Então, esses lugares precisam de gente como Paulo, pessoas destemidas, pessoas que não temiam morrer, como Paulo, que dava a sua vida pelo Evangelho. Então ele passava por muitas coisas, apanhou, ficou preso, mas Deus fazia tremendos milagres através de Paulo e ele pregava o Evangelho. Não tinha coisa que impedia Paulo de pregar o Evangelho. Então nós precisamos de gente como Paulo. Então Paulo pregou na região aí chamada Ásia Menor, né, que é a Turquia, aquela região. Pregou ali na Macedônia, né, ali onde Filipos. Pregou lá na Grécia, né, ali. E também pregou aí na região chamada Europa hoje, né. Então veja só que Paulo foi um homem que pregou em vários lugares, em várias culturas diferentes, enfrentou inimigos diferentes, mas a sua fé, sua coragem prevaleceram. Olha aí. Deu sua vida, mas o Evangelho ficou plantado lá, as igrejas ficaram plantadas, né? E através desse trabalho de Paulo, a igreja então cresceu, se desenvolveu. Foi um trabalho importantíssimo. Um homem que realmente é exemplo para nós. Um homem que até preso continuou fazendo a obra de Deus. Continuou escrevendo as cartas que são tão importantes para nós. E nós vamos ver que, mesmo preso, por exemplo, em Roma, recebia visitas, Jesus ainda curava as pessoas através dele, fazia milagres através dele. E ele continuava pregando ali para as pessoas, pregou até para os soldados, né? E é uma coisa interessante isso da vida de Paulo. Em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer situação, Paulo estava ali pregando o Evangelho, escrevendo cartas e fazendo uma grande obra para Deus. Tópico 2 é alegria em meio às crises. Paulo demonstrou alegria pelo bom testemunho e fidelidade dos filipenses. Os crentes de Filipos não temiam defender e confirmar aqueles que haviam recebido Cristo por Senhor e Salvador. Mesmo estando prisioneiro, não se deixou abater. Antes se regozijava, porque os filipenses participavam da sua vida de modo especial, sofrendo com ele. Atualmente, muitos não admitem mais que os crentes sofram. Contudo, o Senhor Jesus nos alertou que, no mundo, teríamos aflições. Podemos ver também que, embora Paulo fosse um crente fiel, enfrentou açoites, naufrágio e apedrejamento. As crises que ele enfrentou não roubaram sua alegria, não fizeram dele um homem amargurado. Não permita que as crises enfraqueçam sua fé e roubem sua alegria. Então Paulo ficou muito alegre com os filipenses, porque via o resultado do seu trabalho. Os filipenses continuavam ganhando almas, a igreja crescendo, desenvolvendo, e eles demonstraram amor para com ele, lembraram-se dele, tanto de confortá-lo, como também de sustentá-lo. Então ele ficou muito alegre, feliz com isso, ele dava louvores a Deus por causa dos filipenses.